Olá, eu sou a Ana Alpande e estou aqui para mais um episódio deste espaço, a Poética do Abraço. Esta semana nós estamos às portas da lua cheia em Escorpião, portanto, estamos às portas do culminar do ciclo lunar em Escorpião. E eu sinto necessidade de chamar a atenção para o facto de que o culminar de um ciclo, o culminar de um processo, não é o fim nem do ciclo nem do processo. Às vezes na nossa cultura nós temos esta certa miopia de achar que o destino é chegar ao culminar de alguma coisa, e não. Culminar é, quanto muito, dentro desta metáfora do ciclo lunar, chegar a meio caminho. Então, entre a lua nova e o quarto crescente, há algo que cresce, há algo que se ilumina. A lua cheia é o momento da iluminação como explicar isto? A lua cheia é o momento onde a consciência chega ao grau máximo da iluminação ou ao grau máximo da revelação. E entre a lua cheia e a lua balsâmica existe então o tempo da integração. Então o culminar não é o fim do ciclo. O culminar é um ponto de viragem onde a roda começa então a voltar a si própria. É como se na lua nova eu sentisse um chamado, eu fosse à procura de qualquer coisa em mim quer nascer, quer mudar, quer se revelar, chega à lua cheia, há de facto uma revelação e depois a seguir essa revelação é integrada. E essa integração vai acontecendo até à lua balsâmica. E aqui estamos a falar do ciclo da lua como uma metáfora do ciclo de relação entre duas ou mais coisas, ok? Pode ser uma relação entre humanos, pode ser uma relação psíquica, pode ser uma relação de evolução, enfim, de um ecossistema, ok? Própria vida, enfim. É uma metáfora muito rica que serve efetivamente a vários lugares, a vários sistemas diferentes. E é por isso que acompanhar o ciclo da Lua, especialmente através da astrologia, dá-nos uma compreensão tão rica daquelas que são as mecânicas do universo. Enfim, uma compreensão dentro das capacidades de cada um de nós, que são diferentes para cada um de nós. Então, nesta lua cheia em Touro, ou seja, nós temos o Sol neste momento em Escorpião e, portanto, a Lua ainda não está, mas vai chegar ao signo oposto que é Touro. Nós vamos ter um eclipse parcial da Lua e, normalmente, na astrologia diz que os eclipses da Lua eles vêm trazer qualquer coisa do passado que precisa de se integrar e libertar. É como se houvesse uma energia inconsciente que vem do passado, que vem à consciência para poder ser liberta. E esta energia do passado pode ter a ver com situações pessoais, pode ter a ver com situações geracionais. É sempre um mistério, uma incógnita. Estando a Lua em Touro e, portanto, sendo o eclipse neste eixo Touro-Escorpião, pode efetivamente ter qualquer coisa até de transgeracional. Não sabemos. Mas vale a pena ficar atento no sentido de afinar um pouquinho ainda mais o olhar observador para perceber o que é que emerge durante estes dias que antecedem e que precedem a Lua cheia. Quando, no último vídeo, portanto na Lua Nova em Escorpião, eu invoquei as capacidades de Touro para este ciclo de Escorpião. Portanto, eu trouxe esta imagem maravilhosa de hold your own. E recebi várias mensagens e várias partilhas a comentarem o quanto
o quanto o poema e as palavras do poema têm estado tão presentes na vivência deste ciclo, e isso deixa-me muito feliz, porque é uma forma até de eu poder comprovar a mim mesma que a minha experiência tão medicinal com a poesia realmente não é só minha, que ela é partilhada por outras pessoas também, e pode não ser com todas, mas que realmente há outras pessoas que podem e que beneficiam tanto desta força anímica das palavras que a poesia traduz quanto eu, e isso deixa-me muito contente. Hoje, nesta lua cheia em Escorpião, o texto que eu trago é um texto realmente escorpiónico. E aqui é mesmo um texto do submundo. E eu hesitei em trazer este texto, mas acabei por avançar, porque fala-se muito hoje em dia sobre a sombra, a integração da sombra, sobre Escorpião e os princípios escorpiónicos, e tantas vezes fala-se de uma forma tão leviana de um dos lugares que é dos lugares mais assustadores e dolorosos da experiência arquetípica do zodíaco. E talvez por ele ser tão doloroso e tão assustador, quando eu comecei a estudar astrologia, era tipo o pior sítio do mundo, e era um sítio todo ele cheio de metáforas negativas e de, enfim, e de objetificações daquilo que é a experiência escorpiónica. Hoje em dia transformou-se a experiência escorpiónica numa coisa assim com lacinhos cor-de-rosa, muito, não é? Muito vã, quase que o oposto da experiência. E de facto, quando nós falamos da energia de Escorpião, nós falamos sempre de um lugar que tem tanto de balsâmico quanto de perigoso. O lugar de Escorpião é sempre o lugar da ruptura, é sempre o lugar de eu chegar a uma morte de uma coisa qualquer. E esta morte há de ser sempre daquilo, ou da coisa, ou do lugar onde eu me encontrava com maior segurança e estabilidade. Então nunca é fácil, porque o ser humano, ele é desenhado para ir à procura da segurança. E o grande paradoxo, que é uma grande contradição, é que nós precisamos tanto de segurança quanto de perder a segurança para poder crescer. Então não é ou uma ou outra, nós precisamos das duas coisas, e sem estas duas coisas não há caminho para a frente, há estagnação. E a estagnação se calhar é o pior de todos os lugares. Então, na experiência de Escorpião, e quando nós falamos neste mergulho na sombra, às vezes é importante encontrar imagens que tratem a sombra com o respeito que ela precisa de ter. E hoje é sobre isso que é isso que eu trago. Hoje eu trago um retrato da experiência de descer fundo no poço de Escorpião e de estar frente a frente com a sombra. Eu diria mais ainda, eu diria que este texto do Raul Brandão é a voz da própria sombra a conversar tete a tete com a consciência. Então é um texto duro, é um texto difícil, e se tu és uma pessoa muito sensível, ou se estás numa fase de vida muito difícil e sentes-te já um pouco, enfim, com tendência ou para dissociar, ou para estar mais desorganizado ou desorganizada, então talvez seja melhor não passar para a fase da frente. Porque se estás neste momento numa fase onde te sentes-te frágil e sensível, e se até sentes que estás a flutuar um bocadinho acima do corpo, ou que não estás tão presente, tão focada no presente, que sentes, sabes, aquelas sensações que às vezes temos, que estamos um bocadinho a flutuar acima do corpo, então se calhar este texto pode-te fazer flutuar ainda mais, ter a tendência para dissociar ainda mais, e não vale a pena. Nem tudo o que eu proponho e nem tudo o que eu trago é bom para toda a gente, e às vezes, umas vezes pode ser ótimo, outros dias pode ser uma porcaria. Portanto, estou-te já a avisar que não vale a pena. Agora, se tu passastes por situações
duras e precisas dar voz a elas, ou se durante este ciclo de Escorpião tens sentido uma pressão e uma tensão muito grande dentro de ti e emoções como raiva, como desespero, como medo, como angústia, e precisas de um layout para elas, de qualquer coisa que as ajuda a terem forma de poderem ser vistas, reconhecidas e encaradas, então talvez este texto seja ótimo para ti. E repara, as duas, o estar pronto para ouvir ou não estar numa fase de poder ouvir uma coisa destas, os dois são maravilhosos, porque o mais importante é nós termos a capacidade de reconhecer o nosso lugar num determinado momento da experiência e perceber que a vida é sempre impermanente. Então, se hoje eu estou aqui, não importa pensar como é que eu gostava de estar amanhã. O que importa mesmo é reconhecer onde é que eu estou a respeitar isso. Amanhã é um novo dia, eu vou estar num sítio diferente. Essa única certeza que nós temos na vida é que nunca nada é igual. Mas reconhecer o lugar onde eu estou, sem julgamentos, e ter compaixão por onde eu me encontro, para mim essa é uma das maiores dádivas de um caminho consciente pela vida fora, desta busca de estar consciente na vida. A consciência, para mim, pessoalmente, o grande valor dela é ajudar-me a reconhecer o lugar onde eu estou aqui agora. Então convido-te a fazer o mesmo, a ter o cuidado e o respeito por esse lugar onde estás e decidir se queres agora parar o vídeo ou continuar. Então, para quem continua comigo, neste episódio da Poética do Abraço, eu vou ler um texto poético, não é exatamente um poema, é um texto poético deste livro, que é o Humus, do Raul Brandão. O Humus é considerado a grande obra-prima escrita pelo Raul. Esta edição é a primeira edição do Humus, é a primeira edição facsimilada, portanto, este livro tem, de certa forma, as fotos do original, com a linguagem original. Este livro foi escrito, pelo menos a data da primeira edição é de 1916. Portanto, já tem, enfim, um século já de existência, mais de um século. E eu sei que existem edições já com a adaptação para o português moderno. Portanto, se te entusiasmares muito e pensares em adquirir este livro, fica a saber que tens as duas opções. Ou de ir à procura da primeira edição, onde tu tens o original com o português, portanto, do início do século XX, ou então já com a adaptação, portanto, ao português moderno. E, portanto, eu não sei exatamente em que ano é que estes textos foram escritos, eu só sei que a primeira edição foi editada em 1916. Também sei que o Raul Brandão é um dos meus escritores favoritos. A escrita dele é muito... traz uma experiência com a qual eu me identifico muito e tem tanto de touro, desta vivência sensorial da realidade que nos rodeia, quanto de escorpião sagitário, um olhar quase que místico, ou seja, dentro do cotidiano, da realidade do cotidiano, um olhar, eu diria que bastante místico e até misterioso. E não vou falar mais, vou então ler este texto que foi escrito a 18 de janeiro e nós não sabemos o ano, portanto, mas há de provavelmente ter sido à volta então da data da edição, não temos a certeza. E como disse, é forte, e eu vou tentar lê-lo com o maior respeito possível por aquilo que o texto transmite. E bem-vindos ao mundo de Escorpião. O que eu tinha era medo. Medo da morte. Medo da sombra. Só isto existia. Quando tudo em mim me pregava que aproveitasse este momento, que deste único momento extraísse tudo o que ela me podia dar, alguma coisa me detinha.
Eras tu, consciência. E tu não existias. Fala lógica, fala razão, fala também o instinto. A consciência é sempre religiosa. Mal posso dar um passo no mundo sem tremer. O mundo é Deus. Deus rodeia-me. Tudo para mim é uma causa de espanto e através deste espanto presinto ainda um espanto maior. Sinto-me como balouçando num sonho imenso. Ando nas pontas dos pés. Mal ouso respirar no cantinho onde contemplo. E a minha consciência era um reflexo deste universo. Mas se tudo isto se conversa em forças, se tudo isto se converte em forças, se arredo de vez a sombra temerosa, se tudo é acaso no acaso, se nada existe, se é indiferente o que eu penso e o que tu pensas, se só eu sou ao mesmo tempo o bem e o mal, a consciência já não é a mesma consciência. E a sentimentos novos corresponde uma consciência nova. Bem te procuro encontrar no fundo do meu ser. Rebusco-te. Às vezes, nos momentos trágicos, já não é comigo que eu deparo. É com outro ser que assiste sempre, como um espectador, a todos os meus exageros. Deitavas-te comigo. Levantavas-te comigo, ferrada como um punhal e não existias. Neguei-te, expliquei-te, reduzi-te às tuas verdadeiras proporções e tu não existias. Atormentaste-me e fizeste-me sofrer mesmo quando já compreendera que não existias. E, agora mesmo, quando o universo é outro universo, ainda te encarniças sobre mim como um fantasma. Escusas-te de rir, tu não existes. Dependias da morte e o que eu tinha na realidade era medo. Talvez medo para depois da morte. Medo da minha alma em frente da minha alma. Medo de aparecer nu e com pústulas diante do que é eterno. Carreguei-te como um fardo inútil. Põe-me a questão, põe-me todas as questões que quiseres. Tenho diante de mim este mundo e a voragem, este mundo e o nada. Não te metas de permeio que já não tens razão de ser. Seria mistificação sobre mistificação. Não me atrever agora é absurdo. Porque consciência, o que importa é a parte interior. É a verdade sós, a sós, comigo, fechado a 7 chaves, e essa é temerosa. Não tentes iludir-me, não podes mentir a ti mesmo. Vês que passaste a vida a conter o mal, e o mal fez parte, queiras ou não queiras, da tua vida. O mal é pelo menos metade do teu ser. Agora sim. Agora estou livre e atrevo-me. Para sempre livre da morte e livre do tempo, calço-te aos pés. Nenhuma sujeição, nenhum temor, nenhum fantasma, sem escrúpulos. Sem escrúpulos. Uma força entre forças e mais nada. O mundo pertence-me e olho cara a cara, sem desviar o olhar. Sou a única força consciente, sem palavras que me diminuam, sem escrúpulos que me contenham. Agora fala. Aproveita o minuto único, a infâmia, o enxurro, o sabor a fel e a lágrimas da vida, ou enfileira-te, se podes, no estúpido rebanho e reentra na vida cotidiana, feita de pequeninas regras e interesses. Vem-me um vômito. Tenho vontade de fugir de mim e dos outros. Só o que é selvático me interessa e acorda em mim sonho, perfume e ferocidade. Quero saber o que me impede agora de matar. Quero saber o que me impede de olhar olhos nos olhos o inferno, de seguir o instinto,
e de obedecer ao impulso. Então, há sempre qualquer coisa na experiência de Escorpião que tem que morrer. E muitas vezes somos nós que temos que desferir o golpe. Somos nós que temos que matar. Somos nós que temos que nos sentar com o bem e com o mal e engoli-los aos dois, como se fossem uma coisa só. E de certa forma é depois deste lugar que a consciência que tínhamos de nós próprios e daquilo que tomávamos como certo na vida pode-se reconstruir à luz de algo maior. E essa reconstrução vem no ciclo seguinte em Sagitário. Então, esta experiência iniciática de Escorpião é sempre uma experiência de verdade e de totalidade. Daquela totalidade que nunca nenhum de nós quer ver ou aceitar. E quando se fala de sombra, é preciso falar-se com respeito pela sombra e por tudo aquilo que ela pode trazer para a nossa vida e sobre o qual nós não temos qualquer tipo de controle. Porque a força destes lugares do submundo é sempre muito maior que a força da consciência. E essa é uma das coisas mais dolorosas para o ser humano de aceitar. É que aquilo que vive no submundo não é domado ou domesticado, pela intenção humana. É integrado, é acolhido, e isso é toda uma outra coisa que nós ainda estamos a aprender a fazer, porque não faz parte do nosso léxico, nem da nossa herança cultural. Abraçar e integrar. Nós somos educados para fugir ou lutar. Temo-lo intrínseco em nós. Então, que este texto do Raul Brandão, para aqueles que de nós sentem estes ciclos escorpiónicos com muita intensidade, nos possa trazer um lugar para abraçar o selvagem. Não esta ideia, enfim, cosmética do selvagem como uma nova forma de vida, mas como o selvagem, este lugar onde a natureza é aquilo que é e nós não controlamos. Onde aquilo que é aquilo que é. E o humano não tem como ir lá domesticar. Ele precisa de aprender a relacionar-se com aquilo que ele não controla. Então fica esta semana este lugar duro para mim, certamente, e talvez também duro para ti, com aquilo que nós não controlamos. E isso só é possível neste caminho feito desde o início do ciclo, com esta capacidade de ficar no corpo, para depois poder ficar com o que não controlamos. Porquê? Porque aí o corpo vira a nossa âncora. Vira o lugar seguro ao qual nós podemos ir buscar esta corporalidade do estar vivo, para aceitar o desafio de deixar morrer o que precisa de morrer. E sabendo que vai chegar o dia em que até esta corporalidade se vai desintegrar. E essa será toda uma outra viagem, mas nessa outra viagem nós teremos outras referências, outras seguranças que se calhar não são físicas, não se veem, não se tocam, mas que nem por isso deixam de ser reais e verdadeiras. Uma boa lua cheia, um bom eclipse, e cá estaremos daqui a 15 dias para mais um episódio. E vou gostar de continuar a ouvir-te, a saber de ti, do teu sentir, e se não o quiseres fazer de forma pública nas redes sociais, eu entendo e respeito. Falo por mensagem, mas vamos continuando a conversar e a tecer juntas e a tecer juntos. Até breve.